Minha família, o que dizer da atuação da seleção brasileira nesse jogo contra a Noruega? Algo que você tem a dizer é decepcionante. Pra falar a verdade, a gente dá pra ter ganhado essa partida se a gente cometesse tantos erros que eu vou pontuar nesse vídeo. Primeiro, bora ver aqui, olha, fizeram um meme contra a gente. Olha que abuso, a gente fez os memes, agora jogaram esses memes contra a gente mesmo. O meme das branquelas, se liga. Botaram o Vinícius Júnior como a branquela e botaram o Haaland como latrel. Ai, viramos piada mesmo, piada mundial. Eu ia falar nacional, mas virar uma piada mundial pro mundo todo. Porque nossa seleção brasileira agora não tá dando mais medo de ninguém. E definitivamente agora mesmo que não vai dar medo de ninguém. Mesmo tendo vários craques, a gente não tá conseguindo fazer aquela jogada decisiva. A gente tá cometendo muitos erros. E também, se liga, Brasil não perde um pênalti no tempo normal de Copa há 40 anos. Você sabe o que é isso? Há 40 anos a gente não perde um pênalti em tempo normal de Copa. E sobre esse pênalti, não faz sentido ter botado o Bruno Guimarães. Não faz sentido o Vinícius Júnior ter batido. E eu me pergunto, será que se o Neymar tivesse, desde o primeiro tempo, ele teria batido esse pênalti? Eu acho difícil, hein? Por causa que contra a Croácia, não sei por que não botaram o Neymar pra ser o primeiro, pra bater o pênalti, pra dar mais esperança para nossos jogadores e para nós mesmos. Botaram o Neymar pro último pra bater o pênalti. Isso foi ridículo. Que nem agora, não ter botado o Vinícius Júnior pra bater o pênalti. Até o Casemiro eu acho que teria mais dado esperança pra gente, pra bater o pênalti, sendo sincero. Já dava pra ver que o Bruno Guimarães já tava desacreditado. Já dava pra ver a cara de bunda dele. O Vinícius Júnior deu a bola pra ele. Ele mesmo tá com cara de bunda, o Bruno Guimarães. E foi lá, ó. Liga. Realmente, não podemos culpar ele 100%, porque só quem erra, quem bate o pênalti. O Bruno Guimarães é um ótimo jogador, tanto que ele tá na Copa e eu não. Só que eu não entendi porque ele deu uma cavadinha, sendo que ele ia chutar pra um lugar muito óbvio. Dá pra ver que o goleiro teve zero esforço pra agarrar essa bola. Pela cavadinha, deu a entender que ele é pra esquerda, só que ele foi realmente pra direita e o goleiro foi pra direita junto. Ele era pra ter chutado pelo meio ou pela esquerda. Só que ele arriscou fazer o óbvio, que no caso é chutar pela direita. Infelizmente, perdemos. Só que eu acredito que se o Neymar tivesse ali, ou o Vinícius Júnior, a gente não teria perdido, porque o Neymar é um dos melhores batedores de pênalti do mundo, queira ou não. Se não for o melhor batedor de pênalti do mundo atualmente, tanto que ele acertou o segundo pênalti. Pênalti que a Noruega deu basicamente de presente pra gente, os dois pênaltis. Se a Noruega não quisesse... Imagina se a Noruega não cometesse esses dois pênaltis contra a gente. A gente ia perder de 2-0? Ou pior ainda, se aquele primeiro gol da Noruega em 2 minutos não fosse impedido. 3-0, imagina a seleção brasileira ir pra casa, voltar remando de 3-0. Que vexame nacional seria esse? Uma seleção que é pentacampeão, que infelizmente não tá dando orgulho mais pra ninguém. Infelizmente tá dando tristeza pra gente. Deixaram a gente sonhar, né, contra o Japão, deixaram a gente sonhar contra o Haiti. Contra o Marrocos não, contra o Marrocos a seleção também não jogou tão bem assim. E eu me pergunto por que o Ancelotti convocou o Neymar se não é botar o cara pra jogar desde o começo. Cara, isso é ridículo. O Neymar joga 15 minutos. O Neymar não jogou quase nada na Copa. Botaram sempre ele no segundo tempo, faltando, sei lá, 15, 30 minutos. Quando o Japão ele nem entrou, entrar na programação, isso é ridículo. Nosso camisa 10 entrar só no finalzinho. Eu acho que o Neymar era pra estar no primeiro tempo em todos os jogos, básico. Só que, infelizmente, o Ancelotti teve mais decisões bizarras de botar o Neymar no banco. E a seleção da Noruega, ela teve mais dificuldade com a Costa do Marfim do que com a gente. Com uma seleção que é considerável mais pequena que a gente, a seleção brasileira deu menos dificuldade que a Costa do Marfim, só pra vocês terem uma ideia. Eu fico me perguntando por que agora as seleções pequenas tá tendo mais garra que a gente. Do que a gente que é seleção grande, que tem nome, que a gente é penta. Até Cabo Verde teve mais garra que a seleção brasileira. Obviamente a Argentina ganhou de Cabo Verde, só que Cabo Verde teve mais esperança do que a gente deu esperança contra a Noruega. Cabo Verde dava com mais garra. Eles conseguiram fazer 2 gols, conseguiram ir pra prorrogação, quase ir pro pênalti. Mas infelizmente perderam, que eu tava torcendo pra Cabo Verde contra a Argentina, sendo sincero. E o sonho do Hexa foi adiado mais uma vez. Infelizmente. E o Endrick, que o pessoal chamou, quis porque quis, falando que o Endrick, ele tava sendo judiado, que o Endrick tava sendo excluído e sei lá o que. O Endrick realmente é um bom jogador. Só que ele foi lá e de maluco nesse lance aqui, olha, de cara a cara com o goleiro. Ó, se liga. Cara, bora botar que tem câmera lenta pra gente analisar melhor. Ó, se liga. Se o Endrick tivesse batido com
com a perna direita, eu acho que ele teria feito gol. Não sei porque o Endrick, ele insistiu em fazer com a perna esquerda. Também tem o calor do momento, né? Não devemos culpar 100% o Endrick, por causa que quando a gente tá assim, olha, a flor da pele, a gente nem para pra pensar no que vai fazer. A gente só sai usando o instinto, está chutando pelo instinto. Mas, tecnicamente falando assim, olhando friamente, se o Endrick tivesse chutado com a perna direita, eu acho que a gente teria feito esse gol e teria ido pra prorrogação. Só que não sei se no pênalti a gente levaria, mas talvez a gente teria mais esperança indo por pênalti pra ganhar. E não podemos culpar também o Alisson, que o Alisson jogou muito bem. O Alisson fez uma das melhores partidas nessa partida de hoje. E o goleiro da Noruega também tá muito bom. A Noruega que tá tendo a sua melhor atuação em Copas nessa edição da Copa. Com o Haaland, o Odegaard e os outros jogadores. E seu goleiro que, bizarramente, ele tá jogando muito. Que nem eu digo, a Copa tá revelando muitos goleiros bons. Foi o Vozinha, foi o goleiro da Argentina, foi o goleiro da Croácia, agora o goleiro da Noruega. E também tem o Ochoa, né, o goleiro do México. O Alisson também é um bom goleiro, onde que o pessoal fala, ah, todo mundo tem goleiro bom, menos a gente. O Alisson fez uma excelente atuação. E no primeiro tempo, foi bizarro a gente tomar um gol. Eu sei que foi impedido, só que imagina se não fosse impedido, fosse realmente gol. Foi bizarro. 2 minutos a gente tomando um gol da Noruega. Isso mostra que a seleção brasileira não tá dando medo mais em ninguém. Que eles estavam de peito aberto pra enfrentar a gente. Eu acho que se fosse contra a França, eles não estariam tão de peito aberto assim, olha. Ou talvez com a Argentina. Mas a seleção brasileira, infelizmente, tá dando mais medo. Tanto que o pessoal prefere enfrentar a seleção brasileira do que outra seleção. Prefere enfrentar o Brasil do que enfrentar outra seleção. Só pra você ter uma ideia, como a gente tá tão sem moral. O único que foi humilde com a gente foi o Haaland, que falou que não tava tão confiante contra a gente. Ele falou uma coisa parecida com isso, não lembro exatamente o que ele falou. O Haaland foi extremamente humilde. E a zaga no primeiro tempo também tava boa, pra falar a verdade, por causa que eles estavam fazendo de tudo pro Haaland não pegar a bola, que eles sabem que o Haaland é extremamente nocivo em questão de gol. Que o Haaland pega a bola, gol. Eles estavam fazendo de tudo pro Haaland não pegar a bola. Tanto que o Haaland, ele poucas vezes pegou a bola. E infelizmente, as poucas vezes que ele pegou a bola, ele foi lá e o quê? Fez gol. Que eu digo, pegou poucas vezes a bola em questão de perto do gol, na área do gol. E o Odegaard, que a gente conseguiu parar o Odegaard. Só que pra que tanto isso se a gente nadou e acabam sendo eliminados na praia? Seleção brasileira, a gente não pode cometer mais erros, infelizmente. Eu não sei se eu vou estar tão esperançoso pra 2030. Infelizmente, o Neymar não vai estar mais pra 2030. E aquela cena do Neymar chorando foi triste de se ver. O Neymar, ele queria muito, dá pra ver que ele queria muito ganhar essa Copa. Que essa Copa encerra a carreira dele em questão de Copa, se eu não me engano. Eu acredito que o Neymar não vai jogar em 2030. E realmente, que nem contra a Croácia em 2022, o Neymar também ficou triste. Só que essa aqui eu acho que foi mais triste ainda, que ele tava com mais esperança, eu acho. Ele sentou, chorou. E foi lá, o Danilo consola ele, só que vê a cara do Neymar, triste. Realmente foi complicado, porque eu acho que o Neymar merecia ter ganhado essa Copa. Eu acho que o Vinícius Júnior teria merecido ganhar essa Copa. Eu acho que a nossa seleção era pra ganhar essa Copa depois de tanto tempo. E finalmente trazer o Hexa pra casa. Dar orgulho pra nossa seleção brasileira, que tem muitos craques. Jogadores renomados, que tem muito nome. Só que infelizmente o Brasil provou. Não adianta ter nome, ter muitos jogadores craques, ter o melhor técnico atualmente que ganhou muita coisa no Real Madrid, se o pessoal não tem garra. Se o Ancelotti não conseguiu fazer uma escalação boa, se não usou os protagonistas tão bem, não botou o Neymar desde o começo, se não usou mais o Endrick, vai fazer o quê? Não adianta chorar pelo leite derramado. Agora é só torcer pra seleção brasileira ter mais uma sintonia, o pessoal jogar mais junto, ter mais sinergia melhor. O Ancelotti também pensar, botar a cabeça pra esfriar, que agora a gente tem 4 anos pela frente pra gente poder treinar. E na próxima seleção, a gente ir com mais garra na próxima edição da Copa. Porque quem não sabe, pelo que eu vi, o Ancelotti ainda vai ser nosso técnico em 2030. O Ancelotti, pra mim, ele foi um bom técnico nessa Copa, mesmo tendo algumas controvérsias na escalação dele, tendo umas escalações controversas em alguns momentos. Fazer o quê? Agora diz aí, pra que seleções vão estar torcendo? Eu vou torcer pra França ou pra Noruega. Eu acho que a França é queridinha pra ganhar. Eu acho que no final vai estar a Noruega e a França. Eu acredito que a Noruega consiga ganhar da Argentina. Eu não sei se a Argentina ganha de novo contra Cabo Verde. O jogo foi mais deprimente, talvez, que a gente contra a Noruega. Mas aí, minha família, trocando um pouquinho de assunto, já que o Brasil foi eliminado da Copa, eu não sei se eu vou continuar fazendo vídeos sobre a Copa ou vou continuar fazendo vídeo sobre futebol. Eu tô pensando em transformar esse canal em react de outros temas, outros assuntos. Eu não sei se vocês gostariam de ver eu reagindo a outros conteúdos, outros tipos de mídia.
Comentem se vocês acham uma boa ideia. E também, pra falar a verdade, também ultimamente estou andando meio desanimado aí com umas questões. Só que eu pretendo talvez continuar com o canal fazendo um react de outras coisas. Assuntos variados, assuntos de qualquer coisa variados que esteja em alta, ou algo que eu acho legal de comentar. No mais, eu atualizo vocês. Se não, foi um prazer estar com vocês por aqui. Até o próximo vídeo.